Juriscast, o seu podcast jurídico. Olá, meus amigos advogados, minhas amigas advogadas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Eu sou o Thiago Facchini, agradeço sua presença, sua companhia e a sua sede por conhecimento. Que bom que você está aqui com a gente. Estamos em vídeo no YouTube e no Spotify. Então, por favor, siga a gente lá no YouTube, no Spotify e também avalie este e os demais episódios aí do Juriscast que você gostar. Com o seu joinha, com o seu coraçãozinho, com as suas estrelinhas, avalie aí os que você mais gosta para que continuemos fazendo episódios de altíssima qualidade com convidados mais do que especiais, como é o caso de hoje, tá bom? É isso aí, vamos começar nossa conversa, que hoje o papo é bom, vamos falar sobre IA na controladoria jurídica, tecnologia na área de controladoria jurídica, e para isso, como de costume, temos uma especialista aqui com a gente para nos dar uma aula sobre o tema. O tema de hoje é muito especial e quem vai falar com a gente hoje é a Patrícia Freitas. Ela é advogada controller no escritório Figueiredo e Veloso Advogados associados. Ela é especialista em direito público, em gestão jurídica e controladoria jurídica. Feita a apresentação, Patrícia, seja muito bem-vinda ao episódio 128 do Juriscast. Muito bem-vinda. Obrigada, Thiago. Primeiramente, quero agradecer vocês, por fazer esse convite. Para mim é um privilégio estar aqui falando um pouquinho mais sobre controladoria jurídica, inteligência artificial, que é algo que eu sou apaixonada. Então, agradeço muito o convite. Maravilha, a gente que agradece. Quando você está aqui e compartilha o seu conhecimento com a gente multiplica esse conhecimento aí entre os nossos ouvintes e assim a gente faz um ecossistema jurídico cada vez mais eficiente, cada vez mais próspero. Então, muito obrigado a você, tá? Vamos começar do começo, então. Para você, a terminologia já é comum, né? Controladoria jurídica, mas antes da gente iniciar, dado aí o perfil da nossa audiência, vamos dar um pouquinho de contexto para quem não conhece, não trabalhou ainda em um escritório onde existe essa área de controladoria jurídica, não tem noção a respeito do papel desta área, das pessoas. Conta um pouquinho para a gente assim, o que é a controladoria jurídica dentro do escritório, para que ela serve, qual o seu objetivo e benefícios de ter uma área como essa dentro de um escritório? A controladoria jurídica ela é um setor estratégico. A gente fala que ela tem um misto de administrativo jurídico, porque ela pode ser composta por advogados ou bacharéis em direito, e ela auxilia a atividade do advogado em todos os sentidos, dando aquele suporte, por exemplo, em peticionamentos, nas emissões de guias de custa, no controle dos prazos. Além disso, a controladoria jurídica exerce um papel fundamental na emissão de relatórios, para assuntos estratégicos mesmo dentro do escritório interno ou para cliente também. Então, ela é um setor que auxilia bastante o advogado e todo o escritório como um todo. A gente brinca que ela é o coração do escritório, porque tudo chega por ela, chega através dela e depois é distribuído por ela. Então, todo o fluxo passa pela controladoria jurídica. Legal. Em resumo, então, se o escritório aí de quem está nos ouvindo na audiência não tem controladoria jurídica, ele funciona bem, mas se tiver, ele vai funcionar melhor. Vai ou não vai? Com certeza. Tem já estudos que comprovam isso, fala que, inclusive, em lucratividade mesmo, nas questões financeiras, há um aumento gigantesco, porque você consegue ter uma base de apoio muito legal com a controladoria jurídica e aí os seus advogados ficam especialistas na área de comunicação com o cliente, pensar nas estratégias jurídicas, na jurisprudência que vai ser mais favorável naquele caso. Então, eles ficam mais debruçados sobre o processo, enquanto a controladoria faz todo o aparato ali, atrás das cortinas, digamos assim. Que legal. Esse é um tema muito interessante. Eu conheço vários escritórios de advocacia e um em especial de alguns amigos meus. Esta área de controladoria jurídica é muito bem vista por esse motivo. Ela tem um papel praticamente estratégico dentro do escritório, tá?
E acho super legal a gente estar falando sobre esse tema, porque apesar dele não ser novidade, é um tema que, quando bem estruturado, ele apoia o crescimento dos escritórios de advocacia. A gente faz o que faz aqui no Juriscast para permitir que as pessoas adquiram mais conhecimento e, por consequência, com este conhecimento, façam suas carreiras e seus escritórios crescerem cada vez mais rápido, né? E acho que o tema de hoje vai ajudar bastante neste entendimento. Mas o nosso tema de hoje é para falar também sobre tecnologia, né? Sobre IA aplicado aí no apoio à controladoria jurídica, e várias pessoas que nos acompanham aqui podem não estar tão afeiçoados, né, com o que faz uma controladoria jurídica e tal. E eu gostaria de te perguntar, e até para facilitar essa compreensão da nossa audiência, se você pode nos dar alguns exemplos do papel da controladoria jurídica antes da tecnologia, para depois a gente começar a falar sobre, poxa, como é que tá hoje, né? Então, fala um pouquinho pra gente, assim, como é que nasceu esse papel, o que a gente faz ou fazia antes com menos tecnologia, sem IA, qual era o objetivo, para depois a gente falar desse novo momento, vamos falar assim, sobre o que está mudando. Então, conta pra gente como é que foram essas experiências e exemplos de atribuições que a controladoria jurídica, desde a sua criação, desde a sua implementação, adquire ou adquiriu já, para depois a gente falar um pouquinho sobre a tecnologia aplicada a ela. Certo. Um dos principais exemplos assim que a gente tem é a leitura das publicações em diários oficiais, né? A gente sabe que toda movimentação processual, tudo aquilo que é publicado, sai no Diário de Justiça, né, no DGEM. E antigamente isso era feito de uma forma muito manual, então a gente tinha que pegar todos esses jornais e ler um a um para identificar qual que era o processo do nosso cliente, qual que era o advogado do escritório que estava cadastrado, às vezes pelo nome do advogado ou pelo número do AB. Então a gente fazia isso de forma manual. Eu não peguei muito essa parte porque eu já sou de uma geração um pouquinho nova, né, que não pegou tanto essa questão, mas eu já sei de escritórios, inclusive trabalhei em um, que eles pegavam esses diários, imprimiam as publicações, escrevia à mão qual era o prazo, muitas vezes entregava para os advogados, né, para cada um para fazer o prazo. Então, isso era uma coisa muito manual, assim, antigamente, era bem difícil, assim, e agora isso já é algo bem diferente na nossa realidade. Maravilha! De fato, este item, né, das publicações é um trabalho que, quanto mais processos você tem, mais trabalho dá, e é inevitável que a tecnologia começasse a nos ajudar por aí, né, tanto na captação dessas intimações, assim como no tratamento delas, né? Seja na leitura, seja no cálculo dos prazos, seja diversas formas de melhorar essa rotina, que além de ser repetitiva, ela também é muito importante, muito estratégica para o escritório. Mas ela é uma, né? Eu conheço escritórios que têm controladorias que têm atribuições completamente diferentes. Cada escritório moldou a sua controladoria com as suas respectivas funções, com seus respectivos objetivos e com seus respectivos indicadores de sucesso. Então, começa a contar um pouquinho para a gente aí, na sua experiência, e a gente vai complementando aqui, o que você já está dentro aí da sua área, dentro da sua atribuição, fazendo para ajudar o escritório, enquanto controladoria, com o apoio de IA ou com o apoio de alguma tecnologia, para que as pessoas comecem a entender, poxa, isso aqui de fato é legal, ter uma área que cuide, centralize, distribua, e tem tecnologia para isso, dá para fazer de outra forma. O que você está fazendo e utilizando aí para facilitar e otimizar a sua rotina? Um dos maiores exemplos é essa questão da leitura das intimações, né, das capturas das intimações. Hoje, por exemplo, aqui no escritório, eu realizo um monitoramento dessas intimações. Então, tudo que chega no diário, eu confiro se está tudo ok. E, assim, 99,999% sempre vem tudo muito certinho. A gente utiliza, né, o Projuris ADV, não temos nada o que reclamar sobre isso.
Então, as intimações já chegam no painel do advogado, a gente já consegue fazer esse direcionamento para o determinado advogado, para determinada equipe, estagiário também é possível. E é possível também fazer a automação, né, o workflow que a gente fala, das atividades. Então, por exemplo, se chegou uma sessão de julgamento para tal dia e aquela sessão vai ser virtual. Então, a gente pode fazer um workflow para que, antes disso, o advogado analise e veja se é o caso, por exemplo, de solicitar a retirada da pauta virtual para a letra presencial, se é o caso dele pedir uma preferência, uma sustentação oral, que a gente sabe que cada tribunal ali tem um procedimento diferente, às vezes 24 horas, 48 horas, enfim. Então, essa automação hoje, ela já é muito real, assim, nos auxilia bastante, porque hoje o papel do controller basicamente é a conferência dos dados, se tudo chegou corretamente, se tudo foi cumprido. Muitas vezes a gente também checa dentro do tribunal a questão do prazo, né, que a gente sabe que também pode haver erro do tribunal. Então, hoje é feito muito mais essa conferência do que a gente literalmente lançar esses prazos, né? Apesar de que existem alguns casos em que ainda a gente faz os lançamentos manuais, mas essa automação hoje ela já nos ajuda bastante assim na contadoria. Legal. E nesse exemplo que você usou, logicamente eu tenho proximidade com a tecnologia do ProJuris ADV que você citou, então, poxa, tem bastante tecnologia ali, bastante IA aplicada, né? Então, de fato, ele busca suas intimações, você já pode utilizar uma IA para interpretar o teor da intimação e sugerir para você as próximas atividades, sugerir para você o prazo fatal. Como você falou, esse workflow que distribui tanto essas atividades relacionadas aos prazos, como qualquer outra atividade, dependendo do teor, né, do time. Poxa, isso aqui é uma intimação que tem Bacen, né, Bacen Jude. Poxa, isso aqui precisa ser tratado agora, já distribui para esse advogado aqui. Isso aqui é trabalhista, já distribui para o time trabalhista. Ou, essa pessoa aqui tá muito ocupada, não vai conseguir fazer isso aqui agora, vou passar para outra pessoa. Esse papel estratégico da controladoria de não apenas checar e distribuir, mas de entender que esta distribuição e essa atribuição da atividade correta para a pessoa correta na hora certa, ela permite que o escritório seja muito mais produtivo, né? Então, na sua visão, essa minha visão de que a área de controladoria jurídica ela é estratégica para o escritório, você concorda com ela, sim ou não? E ainda, se você entende que as outras pessoas do escritório percebem o valor de ter uma controladoria, você vê os advogados, os estagiários, os sócios, né, os diretores do escritório percebendo o valor de ter uma área como essa, você consegue comprovar que vale a pena ter uma controladoria no escritório? Respondendo a sua primeira pergunta, sim, eu acredito que a controladoria é 100% estratégica. As pessoas, às vezes, que não têm o conhecimento ou nunca trabalharam com controladoria jurídica ou no escritório que tivesse esse setor, muitas vezes enxerga como só o controle de prazos. E aí, indo para a sua segunda pergunta, a gente entende que ainda tem muita resistência, né, por parte dos advogados. Então, eles sempre ficam nessa dúvida, nesse questionamento, até muitas vezes por não entender, não conhecer muito do setor e achar que a gente está ali só para cobrar o prazo fatal, só para cobrar se foi protocolado ou não. Só que, como eu disse, a controladoria ela tem um universo por trás disso e ela consegue ajudar muito o escritório e muitos próprios advogados. E eu acho que a partir do momento que o escritório, os advogados entendem isso, eles começam a dar mais esse valor para esse setor. E aí, hoje, eu entendo, por exemplo, aqui no escritório, os sócios já reconhecem essa importância, já entendem que a gente consegue auxiliar em questões estratégicas também para o escritório. Por exemplo, quando chega uma publicação de uma decisão favorável, a controladoria é a primeira a saber ali. Então, a gente pode encaminhar aquilo ali para o marketing para ser publicado. Às vezes, a gente também consegue tirar relatórios de como é que fala? Relatórios mesmo processuais do cliente para saber se naquele caso
é mais viável ele entrar com aquele recurso ou não, se naquela vara as decisões têm sido desfavoráveis. Então, tudo isso a controladoria consegue auxiliar. Às vezes, um simples ligar no gabinete, falar na secretaria para entender sobre um determinado despacho, ou pedir para que seja publicado, às vezes foi publicado de forma errada. Então, todo esse suporte a gente consegue oferecer. Então, acredito que sim, ela é extremamente estratégica. E eu acho que o entendimento vai mudando aos poucos, assim. Acho que tem a parte também da cultura de cada escritório, como você falou, a controladoria jurídica ela funciona de diferentes formas em vários escritórios, mas eu vejo que ela já vem ganhando um espaço bem legal aí no mercado. Aqui em Brasília, por exemplo, é mais difícil você escutar falar de controladorias jurídicas em escritórios de advocacia. Hoje em dia isso está mudou muito dos 5 últimos anos para cá, mas a gente sabe que ela vem muito forte ali, principalmente do sul, né, de São Paulo, onde estão os grandes escritórios também. Mas, então, eu entendo que isso vem mudando e daqui a, eu chuto aí 2 ou 3 anos, isso vai mudar ainda mais. Tomara, a gente está sempre torcendo para que a advocacia evolua e com a evolução a gente ganha protagonismo e ganha também tempo, né? Ganha foco, né? Com uma controladoria nos ajudando a direcionar o nosso tempo e as nossas prioridades, a gente ganha mais tempo para atender melhor os clientes, para investir mais tempo em determinada causa, né? Na nossa tese, na nossa argumentação. Então, eu vejo também com ótimos olhos o papel da controladoria jurídica em escritórios de advocacia. Na minha visão, é uma área de gestão, uma área muito estratégica. Antes de continuar nossa conversa, quero pedir para você que está aí que me siga. Meu nome é Thiago Facchini, então aí nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, busca lá por @Thiago Facchini, vai ser um prazer conversar com cada um de vocês. E claro, avalie o Juriscast ou encaminhe ele para um colega de escritório, um colega de faculdade, um colega da sua empresa. Tem bastante gente que nos assiste aí, que trabalha em departamentos jurídicos. Encaminhe esse episódio para que mais pessoas possam aprender com a gente. Patrícia, a gente está aqui falando sobre controladoria jurídica, que, como eu acabei de falar, na minha visão é uma área de gestão do escritório, que pode auxiliar na gestão do escritório. E um exemplo prático disso é que eu tenho em um destes escritórios que eu conheço, que tem a área de controladoria jurídica. A área de controladoria jurídica, além de estratégica, ela é a guardiã dos dados. Neste escritório do meu amigo Marco Silva e do Norival Silva, lá a controladoria é protagonista, né, em garantir que os dados estejam corretos e assertivos dentro do sistema que eles utilizam, para que a informação correta seja analisada da maneira correta e com isso que seja possível fazer análises estatísticas de alta qualidade, que o poder de gestão dos sócios do escritório aumente, né? Então, na sua visão, a área de controladoria jurídica, o papel do controller, ele também tem pode ter, né, esse papel de guardião de dados, deve ter esse papel para garantir que, poxa, eu vou fazer um relatório, em um relatório algum advogado escreveu TRAB, e o outro ele escreveu que é trabalhista, e o outro escreveu que é natureza trabalhista. Poxa, num relatório isso seriam 3 linhas diferentes, sendo que elas querem dizer a mesma coisa, né? Então, antes de falar de IA, é importante ter dados assertivos e saneados dentro do sistema que o escritório utiliza para fazer a sua gestão. Então, você vê que tem relação com o papel da controladoria jurídica orquestrar esta boa utilização dos sistemas e dos processos de gestão dentro do escritório também? Sim, com certeza. Antigamente, quando eu comecei a estudar sobre controladoria jurídica, lá quando eu fiz MBA, a gente ainda tinha muitos processos físicos e a gente falava que um dos papéis da controladoria jurídica era a gestão dos documentos do escritório. Então, eu vou dar um exemplo. Onde eu trabalhei também, até muitas vezes as correspondências que chegavam no escritório, todas elas passavam pela controladoria jurídica, porque a gente sabia dar o encaminhamento devido, se era só uma notificação extrajudicial, ou se era algo processual, se era uma intimação, que muitas vezes chega pelo correio. Então, a gente fala na controladoria que nós somos gestores tanto da parte hoje de dados,
tanto guardiões do software jurídico, que é o nosso grande aliado, né? Nós somos especialistas para lidar com esse sistema e conseguir extrair dele todos esses dados. Mas, como você falou, hoje o nosso principal pilar são esses dados. E para isso é um grande desafio, acho que de todo e qualquer escritório, que muitas vezes cresce, né, de uma forma assim, bem grande e às vezes não consegue ter o controle desses dados. Às vezes fazem cada um cadastro de uma forma, enfim. Então, por exemplo, aqui no escritório a gente preza muito pelo cadastro inicial feito na controladoria jurídica, exatamente por esse motivo, porque a gente sabe que quando a gente for tirar um relatório para o sócio, para o cliente, a gente precisa de determinados dados e aqueles dados precisam de estar vinculados em cada pasta, em cada cliente. Então, é a parte mais desafiadora, digamos assim, que eu acho que a gente precisa ter, mas com certeza é fundamental esse papel estar sob o cuidado da controladoria. Sensacional! E uma pergunta inevitável que a audiência pode nos fazer aqui, né? Os donos de escritórios aqui, os sócios, sempre que o escritório pensa em fazer algum tipo de investimento, seja em tecnologia, seja em pessoas, né? Vou criar a área de controladoria jurídica, é inevitável que, do ponto de vista de gestão, né, de administração de uma empresa, como é o caso do escritório, nós tentemos, pelo menos, fazer um cálculo de retorno do investimento que será feito, né? Por que eu devo fazer isso? Por que eu devo contratar aquilo e assim por diante? Então, antevendo as perguntas aqui da nossa audiência, estou imaginando que algum deles vai escrever aqui nos comentários algo assim: poxa, vale a pena criar uma área de controladoria jurídica? E se vale, como que eu ajudo os meus sócios, os meus chefes, meus líderes a entender que é possível valorar este investimento, né? Tem alguma forma, na sua visão, de comprovar o retorno deste investimento? Dá para a gente mensurar o retorno financeiro disso? Tem impacto nas finanças do escritório, na sua visão, a existência de uma controladoria dentro do escritório? Sim, tem bastante impacto. Muitas vezes as pessoas veem o setor da controladoria como algo que ela vai gastar dinheiro a mais, contratando outras pessoas, ou então tem aquele pensamento errado de que é só para escritórios grandes, de grande porte, enfim. Só que não é dessa forma. A controladoria ela é fundamental desde os pequenos escritórios, dos médios até dos grandes, porque muitas vezes os escritórios têm esse pensamento de que o escritório está crescendo, eu preciso de contratar mais estagiários, mais advogados para fazer peças e tudo. Só que isso também já é comprovado. Se você colocar mais pessoas na controladoria, a gente consegue dar esse suporte a mais em todas as outras áreas do processo e deixar, muitas vezes, um advogado específico naquele caso, específico naquele cliente. Então, já tem estudos que falam que é inevitável, assim, o ganho, sabe? Realmente bem considerável mesmo. A gente, como eu falei, né? A gente é considerado o coração do escritório. Então, as coisas passam pela controladoria jurídica e a gente consegue pulverizar ao longo de todo o escritório de uma forma mais otimizada, com os dados mais realistas. Então, isso com certeza vai ajudar bastante na questão financeira também. Entendido. E aproveitando a sua experiência prática e essas dicas que você já começou a nos dar por aqui, quais são os pontos de atenção e também, quem sabe, as oportunidades ou a dica de ouro, quem sabe, que você possa dar para quem está nos ouvindo aqui pensando, poxa, vou implementar uma controladoria no meu escritório, ou vou levar essa ideia aqui para dentro do meu escritório, vou fazer o pessoal ouvir este episódio e vamos discutir o assunto. Então, dê para a gente um ponto de atenção. Poxa, você vai implementar uma controladoria, presta atenção nisso aqui, porque se você não prestar atenção, pode ser que o seu projeto não funcione tão bem. E dê também uma dica de ouro. Poxa, vai fazer? Faz isso aqui, que é esse o caminho das pedras. O que você pode dar aí de uma ajuda para quem se inspirou com a nossa conversa e quer começar a colocar a mão na massa?
Eu acho que o principal de tudo é buscar ter esse conhecimento teórico. Hoje em dia a gente tem vários cursos já que são voltados para a área mesmo, tem até pós-graduação voltada para a área de controladoria jurídica. E só também deixando claro aqui, Thiago, que a controladoria jurídica ela é só um dos braços, né, da gestão jurídica, que ela envolve muitas outras coisas dentro de um escritório. Então, assim, é realmente a pessoa se especializar, buscar esse conhecimento. E acho que o principal ponto é começar mesmo, a partir de uma pessoa, organizar os dados. Acho que isso é importantíssimo, assim. Então, se a gente não sabe quantos processos temos ativos, então vamos fazer uma varredura aqui nos processos para ver quantos tem ativos, quantos tem inativos, vamos dividir por clientes, vamos dividir por matérias, todos esses dados é importante você ter, assim, inicialmente, para você começar a entender e a enxergar o que a controladoria jurídica pode ajudar. E aí, igual eu falei, pode ajudar tanto na parte de leitura de publicação, tanto na parte também de protocolo. A gente sabe que a inteligência artificial já está com peticionamentos aí, tanto na parte de emissão de guia de custos, contato com o cliente. Então, assim, é uma gama de atividades que a pessoa pode começar a fazer, mas acho que o principal ponto é esse, buscar um conhecimento, entender mesmo o que ela gosta. E eu costumo dizer que são perfis de advogados diferentes também. A gente tem que buscar entender o que a gente gosta. Por exemplo, eu, no meu caso, eu já atuei em escritório de advocacia, já fiz estágio em órgão público e eu não gostava dessa parte de ficar escrevendo, peticionando, pensando em qual tese vai ser melhor, contato com o cliente. Eu sempre gostei mais da parte mais de gestão, que era dar check, ver o que foi conferido, emitir relatório. Então, assim, acho que são perfis diferentes. E a pessoa também tem que analisar isso, se ela tem esse perfil realmente de gestão. Porque muitas pessoas hoje acham que, porque eu fiz direito, eu tenho que ir ou para advocacia ou para concurso público. Mas, hoje em dia, a gente sabe que está evoluindo muito, né? E hoje, até falando assim, já do futuro, que tem surgido muito, é a questão dos legal ops, né? Que é aquela pessoa responsável por pensar não só na controladoria, mas ela também pensa em toda a parte da gestão jurídica ali do escritório. Então, acho que o ponto inicial é esse. Legal! Gostei desse acréscimo do Legal Ops. Tem um episódio do Legal Ops das lojas Renner. Então, se você quer aprender mais sobre Legal Operations, aqui no Juriscast tem episódio falando sobre isso também. Aprende lá, porque faz todo sentido, essas coisas estão mega conectadas, não apenas em escritórios de advocacia, mas em empresas também. Então, se você tem esse perfil que a Patrícia citou, né, que gosta de gestão, gosta de dados, tem um perfil mais analítico, controladoria e Legal Ops pode ser a sua área. Presta atenção e aprofunde-se. Temos aqui conhecimento para você. Uma coisa que você falou, até não estava aqui na pauta, mas eu acho legal perguntar, na verdade, mas você falou sobre o seu perfil, né, enquanto advogada, e esse perfil mais analítico. Mas na sua visão, o controller, ele precisa ser um advogado necessariamente? Ou pode ser alguma pessoa com perfil de gestão que vem ajudar o escritório, né, com esse olhar diferente? Faz diferença ter uma formação em direito? Qual a sua percepção? Olha, dentro da controladoria jurídica, existem diversas atividades. Então, eu acredito que algumas atividades dá para ser desenvolvida por pessoas que são de outras áreas também, de outra formação. Mas, para outras, no exemplo, né, que é o carro-chefe, digamos assim, que é a leitura das publicações, eu acredito que ter uma pessoa, não precisa necessariamente ser um advogado, mas ele pode ser um bacharel de direito, mas que tem aquele conhecimento prévio ali sobre o direito do processo civil, o que pode acontecer, porque basicamente nessa atividade ele vai precisar de ter esse conhecimento. Então, se saiu uma sentença, qual recurso é cabível, qual que é o prazo cabível, conferir esse prazo. Então, assim, eu conheço, inclusive, controllers de escritórios de advocacia aqui em Brasília que são administradoras de empresa, mas que estão hoje fazendo curso de direito para entender mais
essa parte da matéria, porque realmente a gente precisa também de ter esse conhecimento jurídico, né, para saber o que é um embargo de declaração, o que é um recurso especial, até para também uma das atividades que a gente exerce de contato com o cliente para passar andamento processual. Então, para você falar com o cliente, conseguir falar, olha, seu processo está nesse andamento, após isso vai ser aberto um prazo, ele está concluso ao juízo, o que é concluso. Então, assim, algumas informações básicas eu acho que são importantes, mas também nada impede de que tenha outras pessoas de outras áreas. Eu acho que o principal foco é esse mesmo que você falou, ter esse perfil analítico, se a pessoa gosta disso, porque realmente a controladoria jurídica também tem alguns trabalhos que são rotineiros, então a pessoa tem que gostar dessa rotina. Ela gostando, estando aberta a aprender, assim, acho que qualquer um consegue. Mas para outras atividades, aí eu acho que precisa, e assim, também falando aqui, infelizmente, do nosso público, né, externo, que a gente sabe, muitas vezes já tem de telefone de clientes falando, eu quero falar com um advogado. Aí, quando você fala, sim, eu sou advogada, pode falar. Então ainda tem um pouco disso assim na nossa cultura, né, brasileira, mas acho que consegue ser executado também por outras pessoas, outros profissionais. Entendido, tem bastante conteúdo aqui pra gente continuar falando por horas, mas como não dá, lhe pergunto aí, Patrícia, se a audiência quiser conhecer você, continuar conversando com você sobre esse tema ou até conversar com o seu escritório, qual é a melhor forma de encontrar vocês? O que você recomenda? Pode buscar a gente nas redes sociais. Aqui do escritório é @Figueiredo e Veloso, Veloso com 2 L's. E também pode procurar no meu Instagram, também que eu posso encaminhar esse questionamento, que é @patriciafreitas.cj, de controladoria jurídica. É isso aí, meus amigos. Espero que vocês, assim como eu, tenham gostado desse episódio de hoje, onde falamos sobre IA e controladoria jurídica. Espero que vocês tenham entendido aí o conceito de controladoria jurídica e, acima de tudo, as oportunidades de utilizar uma área como essa para fazer o seu escritório crescer mais rápido, tá? Patrícia, muito obrigado por ter dedicado esse tempo para conversar aqui com a gente. É isso, eu que agradeço. Muito obrigada, Thiago, pelo esclarecimento. Você entende bastante de controladoria jurídica, eu observei. Obrigado. Isso é muito bom e estou à disposição aí da equipe, das dúvidas, fico à disposição. Muito obrigada. Maravilha, eu que agradeço em meu nome, agradeço, claro, em nome da audiência que consome tantos episódios aí, já passamos a marca de 400 mil visualizações dos episódios do Juriscast ao longo dos anos. Muito obrigado a cada um de vocês que continua nos assistindo, nos consumindo, mandando suas dúvidas, suas perguntas, suas indicações aí de pessoas que vocês querem ver por aqui, tá? Aqui na descrição do episódio nós deixaremos todos os links para você acessar aí os links que a Patrícia comentou com a gente, e também um link para você enviar suas perguntas. Envie perguntas aqui pra gente, elas podem ser feitas inclusive em áudio pra gente dar o play aqui e poder deixar essa discussão ainda mais interativa com você que tá aí do outro lado nos acompanhando em todos os episódios, tá bom? Obrigado então a você que nos acompanhou até o final deste episódio do Juriscast. Nos vemos na quinta-feira que vem no próximo episódio então do Juriscast, o seu podcast jurídico. Até lá e tchau! Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento ProJuris, plataforma de inteligência legal, líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia, powered by Softplan. Conheça mais em projuris.com.br.